O Grande Conflito. Capítulo 21. A causa da degradação atual. Ao pregar a doutrina do Segundo Advento, Guilherme Miller e seus companheiros haviam trabalhado com o único propósito de despertar os homens ao preparo para o juízo. Tinham procurado acordar os que professavam a religião para a verdadeira esperança da Igreja e levá-los a sentir a necessidade de uma experiência cristã mais profunda. Trabalhavam também para acordar os não conversos ao dever de imediato arrependimento e conversão a Deus. Não faziam tentativas para converter os homens a uma seita ou partido em matéria de religião. Daí o trabalharem em todas as facções e seitas, sem interferências com sua organização ou disciplina. Em todos os meus trabalhos, disse Miller, nunca tive o desejo ou o pensamento de criar qualquer interesse separado do das denominações existentes ou de beneficiar uma em detrimento de outra. Pensava em beneficiar a todas. Supondo que todos os cristãos se regozijassem com a perspectiva da vinda de Cristo e que os que não viam as coisas como eu as via não haveriam por isso de menosprezar os crentes nesta doutrina, não pensei em qualquer necessidade de reuniões separadas. Todo o meu objetivo se concentrava no desejo de converter almas a Deus, cientificar o mundo do juízo vindouro e induzir meus semelhantes a fazer o preparo de coração que os habilitaria a encontrar-se com seu Deus em paz. A grande maioria dos que se converteram pelos meus trabalhos uniram-se às várias igrejas existentes. Memórias de Guilherme Miller, Bliss. Como sua obra tendia a edificar as igrejas, foi por algum tempo olhada com favor. Mas, decidindo-se os pastores e os dirigentes religiosos contra a doutrina da segunda vinda de Cristo, e desejando suprimir toda agitação a respeito, não somente se opuseram a ela do púlpito, mas também negaram a seus membros o privilégio de assistir a pregações sobre o assunto ou mesmo falar de tal esperança nas reuniões de oração da igreja. Assim, encontraram-se os crentes em grande provação e perplexidade. Amavam suas igrejas e repugnavam-lhes o separar-se delas. Mas, como vissem suprimido o testemunho da palavra de Deus e negado o direito de investigar as profecias, compreenderam que a lealdade para com o Senhor lhes vedava a submissão. Não poderiam considerar os que procuravam excluir o testemunho da palavra de Deus como constituindo a Igreja de Cristo coluna e base da verdade. Daí, os se sentirem justificados em desligar-se dessas congregações. No verão de 1844, aproximadamente 50.000 se retiraram das igrejas. Por esse tempo, uma assinalada mudança se presenciou na maioria das igrejas dos Estados Unidos. Havia muitos anos se vinha verificando uma conformação cada vez maior, gradual mas constante, com as práticas e costumes do mundo e, bem assim, um declínio correspondente da verdadeira vida espiritual. Mas, naquele ano, evidenciou-se uma decadência súbita e notável em quase todas as igrejas do país. Se bem que ninguém parecesse capaz de indicar a causa, o fato em si mesmo era largamente notado e comentado tanto pela imprensa como do púlpito. Numa reunião do presbitério de Filadélfia, o Sr. Barnes, autor de um comentário largamente usado e pastor de uma das principais igrejas daquela cidade, declarou que estava no ministério fazia 20 anos e nunca, até a última comunhão, tinha administrado a ordenância sem receber na igreja novos membros, ora mais, ora menos. Agora, acrescentou, não há despertamento nem conversões, tampouco se evidencia crescimento em graça por parte dos que professam a religião,
e ninguém chegava ao seu gabinete de estudo a fim de falar a respeito da salvação da alma. Com o prosperar dos negócios e as brilhantes perspectivas do comércio e da indústria, aumentou o espírito de mundanismo. Isto se dá com todas as denominações. No mês de fevereiro do mesmo ano, o professor Finney do Colégio Oberlin disse: "Temos tido perante o espírito o fato de que, em geral, as igrejas protestantes de nosso país são como tais, ou apáticas ou hostis a quase todas as reformas morais da época. Há algumas exceções, todavia insuficientes para que isso deixe de ser geral. Nota-se, além disso, a falta quase universal de influência revivificadora nas igrejas. A apatia espiritual invade quase tudo e é terrivelmente profunda. Assim testifica a imprensa religiosa de todo o país. Quase que geralmente, os membros da igreja estão se tornando seguidores da moda. Dão mãos aos descrentes nas reuniões de prazer, nas danças, nas festas, etc. Mas não necessitamos de nos expandir nesse assunto lastimável. Basta que as provas se intensifiquem e se despenhem pesadamente sobre nós para mostrar que as igrejas em geral se estão degenerando lamentavelmente. Elas se têm afastado muito do Senhor, que se retirou delas." E um escritor no Religious Telescope testificou: "Nunca testemunhamos declínio religioso tão generalizado como no presente. Em verdade, a Igreja deveria despertar e pesquisar a causa desta situação aflitiva, pois, como aflito é que deveria ser encarado este estado de coisas por todo aquele que ama a Sião. Quando nos lembramos de quão poucos e espaçados casos de verdadeira conversão existem, e da insolência e obstinação dos pecadores, quase sem precedentes, exclamamos como que involuntariamente: esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Ou está fechada a porta da graça? Semelhante condição nunca prevalecera sem causa na própria igreja. As trevas espirituais que caem sobre as nações, igrejas e indivíduos são devidas não à retirada arbitrária do socorro da graça divina por parte de Deus, mas à negligência ou rejeição da luz divina por parte dos homens. Exemplo frisante desta verdade vê-se na história do povo judeu no tempo de Cristo. Pelo apego ao mundo e esquecimento de Deus e sua palavra, tornou-se-lhes obscurecido o entendimento e o coração mundano e sensual. Daí estarem em ignorância quanto ao advento do Messias e, em seu orgulho e incredulidade, rejeitarem o Redentor. Mesmo assim, Deus não privou a nação judaica do conhecimento das bênçãos da salvação ou de participar delas. Aqueles, porém, que rejeitaram a verdade, perderam todo o desejo do dom do céu. Tinham posto as trevas pela luz e a luz pelas trevas, até que a luz que neles estava se tornou em trevas. E quão grandes eram as trevas! Convém à política de Satanás que os homens conservem as formas da religião, embora falte o espírito da piedade vital. Depois de terem rejeitado o Evangelho, os judeus continuaram zelosamente a manter seus antigos ritos, preservavam com rigor o exclusivismo nacional, ao mesmo tempo em que não podiam deixar de admitir que a presença de Deus não mais era entre eles manifesta. A profecia de Daniel apontava tão insofismavelmente para o tempo da vinda do Messias e tão diretamente lhes predizia sua morte que eles desacoroçoavam o estudo dessa profecia e, finalmente, os rabis pronunciaram a maldição sobre todos os que tentassem uma contagem do tempo. Em sua cegueira e impenitência, o povo de Israel tem permanecido por 1900 anos indiferente ao misericordioso oferecimento de salvação, despreocupado das bênçãos do Evangelho, como solene e terrível advertência do perigo de rejeitar a luz do céu.
Onde quer que exista causa idêntica, os mesmos efeitos se seguirão. Aquele que deliberadamente abafa as convicções do dever, pelo fato de se achar este em conflito com as tendências pessoais, perderá finalmente a faculdade de discernir a verdade do erro. Obscurece-se o entendimento, a consciência se torna calejada, o coração endurecido e a alma se separa de Deus. Onde a mensagem da verdade divina é desdenhada e tratada levianamente, ali a igreja se envolve em trevas. Esfriam a fé e o amor, entram a separação e a discórdia. Os membros da igreja centralizam seus interesses e energias em empreendimentos mundanos e os pecadores se tornam endurecidos em sua impenitência. A mensagem do primeiro anjo de Apocalipse 14, anunciando a hora do juízo de Deus e apelando para os homens a fim de o temer e adorar, estava destinada a separar o povo professo de Deus das influências corruptoras do mundo e despertá-lo a fim de ver seu verdadeiro estado de mundanismo e apostasia. Deus enviou à igreja, nesta mensagem, uma advertência que, se fosse aceita, teria corrigido os males que a estavam apartando dele. Houvessem os homens recebido a mensagem do céu, humilhando o coração perante o Senhor, buscando com sinceridade o preparo para estar em pé em sua presença, o Espírito e poder de Deus ter-se-iam manifestado entre eles. A igreja, de novo, teria atingido o bendito estado de unidade, fé e amor que houve nos dias apostólicos, em que era um o coração e a alma dos crentes e anunciavam com ousadia a palavra de Deus, dias em que acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos capítulo 4, versos 32 e 31, capítulo 2, verso 47. Recebesse o professo povo de Deus a luz tal como lhe refuge da sua palavra e alcançaria a unidade por que Cristo orou, a qual o apóstolo descreve como a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há, diz ele, um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Efésios capítulo 4, versos 3 a 5. Foram estes os benditos resultados fruídos pelos que aceitaram a mensagem adventista. Vieram de denominações várias e as barreiras denominacionais foram arremessadas ao chão. Credos em conflito eram reduzidos a átomos. A esperança de um milênio terreal, em desacordo com a Escritura Sagrada, foi posta de lado e corrigidas opiniões falsas sobre o segundo advento. Varridos o orgulho e a conformação ao mundo, repararam-se injustiças, os corações se uniram na mais doce comunhão e o amor e a alegria reinaram supremos. Se esta doutrina fez isto pelos poucos que a receberam, o mesmo teria feito a todos se todos a houvessem recebido. Mas as igrejas em geral não aceitaram a advertência. Os pastores, que como atalaias sobre a casa de Israel, deveriam ter sido os primeiros a discernir os sinais da vinda de Jesus, não quiseram saber a verdade, quer pelo testemunho dos profetas, quer pelos sinais dos tempos. À medida que as esperanças e ambições mundanas lhes encheram o coração, arrefeceram o amor para com Deus e a fé em sua palavra. E quando a doutrina do advento era apresentada, apenas suscitava preconceito e descrença. O fato de ser a mensagem, em grande parte pregada por leigos, era insistentemente apresentado como argumento contra a mesma. Como na antiguidade, ao claro testemunho da palavra de Deus opunha-se a indagação: tem crido alguns dos príncipes ou dos fariseus? E vendo quão difícil tarefa era refutar os argumentos aduzidos dos períodos proféticos,